Olá, pessoal. Novamente aqui com vocês. Dessa vez, nós vamos iniciar nessa modalidade de podcast. Esse programa já tem 4 anos. Estava na hora de tomar um banho de loja, né? Mas dentro da mesma pegada de inovação. Então, hoje, nós vamos trazer aqui para conversar com a gente a André Martins e o Carlos Cajueiro. O André Martins, ele é embaixador da GWM, que está lançando aqui no Brasil o carro elétrico Hora. E o Cajueiro, Carlos Cajueiro, é um feliz proprietário de um Hora e ele vai falar sobre a sua experiência desse carro elétrico, né? Tudo bem, André? Tudo bem, bom dia a todos aí, bom dia, Sérgio. Em primeiro lugar, obrigado pelo privilégio de participar desse momento, acho que para a gente é importante. Privilégio é nosso. Não, imagina. A gente tem aí a grande chance de prestar um trabalho de divulgação, né? E, na verdade, isso é muito importante porque a gente traz esclarecimento para as pessoas que ainda tem muita dúvida com relação a esse produto, né? E essas dúvidas são normais, são pertinentes, né? Daí a gente tem realmente o interesse de trazer esses esclarecimentos. E assim, você está falando, né? Você mencionou, perdão, sobre a questão da nossa oportunidade de estar aqui e hoje viver um mercado novo. Isso para mim também é muito interessante. Eu venho de uma experiência com o automóvel de cerca aí desde 2017, fazendo conta, apesar de ser vendedor, a matemática para mim é sempre na calculadora, né? A gente vai falar de quê? 2007 para 2024. A gente está falando aí, me ajuda aí, gente, 17 anos? 17 anos. Mais ou menos uma faixa de 17 anos. E sempre fui muito envolvido com carro. Você então, sempre trabalhou com automóvel? Não, eu já trabalhei em outras áreas, né? Trabalhei com corretagem de imóvel, já tive oportunidade de fazer alguns trabalhos autônomos, mas eu vinha de uma marca, né? Trabalhei muitos anos na Ford, sempre fui aí Foi adepto, embora, né? Foi embora do Brasil. Fui adepto do motor V8, né? Sempre gostei do ronco do motor. E aí depois passei um período na Jeep também, que é uma marca bem renomada no nosso país. E quando eu recebi o convite para mudar, para dar essa virada de chave, realmente foi uma coisa que eu parei para pensar. Falei, poxa, será que isso realmente é o que eu quero? Mas me mandaram um material e eu comecei a pesquisar sobre essa questão do carro, apesar de já ter o carro híbrido desde a época da Ford, né? Mas com uma nova perspectiva, com um mercado totalmente novo que está se abrindo de uma forma assim muito, muito ampla, muito forte. Eu realmente cheguei e pensei, pesquisei e cheguei à conclusão de que esse é o grande momento. Era o caminho. Exatamente. E aí eu tenho muita satisfação em poder atender, né, a esse público que busca esse tipo de veículo. E para a gente realmente algo bem diferente. Eu sinto muita satisfação em poder apresentar um produto que é sucesso e que a gente entende que Foi vai você que tomar vendeu o mercado. carro para o Carlos? Tive esse privilégio, na verdade. Então, tive essa honra. Vou apresentar o Carlos também. O Carlos Cajueiro é um feliz proprietário de um carro elétrico e é importante dizer que ele é engenheiro eletricista. Então, ele fala com mais propriedade do que a gente, né, sobre isso. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu dia a dia aí com carro elétrico. Eu sou um entusiasta do carro elétrico, eu pesquiso, na verdade, a mobilidade, as alternativas para a mobilidade já é uma coisa que me interessa lá do tempo da faculdade. Eu pesquisava muito, tive até a opção de trabalho de conclusão de curso com hidrogênio, mas o carro elétrico me fisgou, até porque a tecnologia evoluiu de uma forma gigantesca. Porque o carro elétrico, quando surgiu, o grande problema era a bateria, né? Sim. E isso foi a coisa que mais evoluiu no carro, foi como eles conseguiram hoje ter uma bateria com melhor desempenho, né? Com certeza. E a gente está num momento ímpar aí agora, porque a gente está conseguindo viabilizar esse mundo do carro elétrico no Brasil e a gente está com umas opções muito boas no mercado e por isso eu optei por mudar o meu carro. Eu queria saber de você isso. Qual foi a virada de chave de você sair da combustão para o carro elétrico? Então, o que te moveu a isso? Eu sempre fui fã do carro elétrico. Eu vou dizer que o torque instantâneo me cativou. Só que eu nunca tive a segurança de fazer essa mudança. E no momento que a gente está agora, eu tive essa segurança. E eu fiz uma pesquisa, eu sou chato, eu pesquisei bastante e eu escolhi a GWM Hora para ser meu primeiro carro elétrico.
Eu gosto do assunto, eu estudo o assunto. Você chegou a testar outros? Sim, eu já dirigi bastante carro elétrico. Carros que vendem no Brasil e carros que não vendem no Brasil. E o GWM Hora é um carro que entrega muito. Eu costumo falar, dirige e depois vem. Eu tenho uma página no Instagram, A Hora do Elétrico, e quando me perguntam eu falo, dirige e depois vem aqui e conversa comigo, dá a sua opinião. Você tem um grupo de proprietários de hora? Eu faço parte de dois grupos. Só de hora ou de carro elétrico? Eu faço parte de um grupo só de hora, só dos proprietários de hora, e eu tenho um outro grupo que é proprietários de GWM. E aí tem Raval e tem hora. Tá, ok. E essa tua experiência com o carro elétrico, você foi em termos de quê? De performance, de economia, de praticidade? O que foi? Então, tinha? O carro elétrico ele me fisgou, como eu disse, pelo torque. Mas existem outras coisas que você bota na balança. Tecnologia, a tecnologia embarcada no Hora é o ADAS mais avançado que a gente tem no Brasil aqui. 2, né, mais avançados que tem no Brasil. E custo-benefício. E quando eu falo custo-benefício, não é só a compra do carro, é o pós-venda também. O PVA é muito mais barato. Eu era proprietário, eu comprei com o André o meu Jeep. Eu tinha um Jeep, um Compass e... Você já era cliente dele antes do carro elétrico, né? Já. E quando eu estava para trocar o carro, eu procurei o André. Na verdade, ele mandou para mim uma propaganda, eu nem sabia que ele estava na GWM. E aí eu falei, pô, cara, eu tô querendo ver o Hora, ele vem aqui. E aí eu fui ver o Hora e acabei comprando. Bacana. E aí, André, essa tua migração do carro a combustão para o elétrico mudou muito em termos de... O que você hoje utiliza como argumento de venda para o carro elétrico em relação ao de combustão? Então, Sérgio, o Carlos citou bem, e são dois fatores que são, vou usar o termo determinantes, né? É a questão da economia de combustível, que é realmente algo que faz muita diferença, e o nosso estado aqui, a nossa alíquota de PVA, ela realmente é bem interessante, é 0,5%. Né, de um carro elétrico, e o carro a combustão ele gera 4% de PVA. Então, se você fizer essa conta... É um assalto, né? É um assalto à mão armada, né? Posso falar em números? Em números, o Hora eu pago um pouquinho mais do que R$600 de PVA. É 1/10 do que eu pagava no meu carro anterior. 10 vezes Então, menos. isso é um fator da economia. Tá, economia não só de combustível, mas também a economia no combustível. O carro desde dezembro, eu gastei menos de R$200. R$190 até hoje de combustível, de eletricidade. Não gastei mais nada. E uma coisa que eu tenho curiosidade, eu não entendo de carro, de motor, de desempenho, nada disso, né? Eu estou vendo o que está acontecendo. E algumas coisas eu fico assim, bom, isso aí. Por exemplo, hoje... O que me dá assim, um certo receio de ter um carro elétrico? O abastecimento, né? Eu vou daqui para, sei lá, Miguel Pereira. Eu tenho onde abastecer na estrada? Não, né? Talvez eu tenha que me prevenir antes de carregar o carro, saber a autonomia dele. Como é que você trabalha com isso aí? A gente precisa saber o percurso que a gente vai fazer, a distância, isso tem que ser estudado, não é mais assim, para no meio do caminho e bota gasolina. Não. A gente procura saber o percurso e nos meus percursos que eu já fiz, eu não precisei abastecer no meio do caminho. Claro, uma viagem mais longa... Sim, você tem que planejar. Tem que planejar. Tá. Você faz o planejamento, vê o caminho que você vai fazer, vê as paradas para fazer. Mas eu tenho feito no perímetro urbano praticamente a mesma coisa que eu faço na estrada. Não está variando muito. Claro, quando tem uma serra, você gasta mais subindo, como qualquer carro gasta. Claro, a gasolina também gasta. Mas para descer, você economiza. Sim. Então, tem que estudar. Tem que estudar para você poder saber o melhor caminho e a melhor forma de você chegar ao destino. Mas não é bicho de 7 cabeças. Existem vários aplicativos no mercado de graça que você usa e você consegue planejar sua viagem. Sim. E, André, como é que é o negócio desse negócio do abastecimento? Por exemplo, o Hora, né? Eu posso abastecer ele em casa, ligar na tomada? Sim, o carro ele vem com um carregador portátil, né? Agora vem com o Wallbox, né? E você tem a possibilidade de levar o carregador portátil. Na verdade, tem uma recomendação. Você precisa de uma tomada de 220, né? Sim. Com 20 amperes, que é aquela bitola mais grossa, né? E ela tem que ser aterrada. Com essas características, você consegue carregar o carro em uma tomada simples, mas tem que ser uma tomada específica. Por exemplo, a gente carrega aqui numa tomada simples, a gente não tem um wallbox.
E O que uma que é o tomada wallbox? simples. O wallbox, perdão, é o aparelho que você carrega, aquele que prega na parede, né? Sim, um adaptador. Isso, é. E é um carregador, na verdade. Só que ele fica preso à parede e ali você põe pluga o Pluga lá. carro, exatamente. Tá. E consegue carregar o Aí, carro. mas, por exemplo, se eu estou na estrada, aí eu paro num posto de abastecimento, eu quero carregar o carro, né? Eu posso chupar lá a tomada do sujeito lá e ligar o carro dela? Ou não? Sim. Não vamos falar de posto de abastecimento, que o cara vai dizer, não, pô, mas aí eu que tenho que vender a energia para você. Eu paro num restaurante, aí tem lá um pátio de estacionamento, tem uma tomada lá que o sujeito usa para o cortador de grama dele e tal. Eu posso usar ali? Pode. Na verdade, lógico, tem um custo. A energia ela tem um preço, Sim. né? Quem não tem energia fotovoltaica, quem tem energia solar, você vai pagar pela energia normal. Só que é importante, isso é um fator muito importante também ser ressaltado, porque a gente tem aqui no estado do Rio, se eu não me engano, o quilowatt-hora custa menos de R$1. Eu preciso me atualizar com esses valores, porque... E o carro, vamos lá, a bateria do Ariskin, né? Você tem 48 kWh. Então, você vai fazer uma conta de proporção, só que dá um pouco menos. Né? Para você ter uma carga plena, você vai mais ou menos gastar isso de energia para rodar cerca Quanto de 300... tempo gasta para carregar uma bateria do zero? Então, vai depender da fonte que você está utilizando para carregar o carro. Né? Se for o carregador portátil, se o carro estiver totalmente zerado, você vai levar um período grande, vai levar uma média aí de 10 horas para carregar o carro. Né? Aí, se for num wallbox, um pouco menos. Se for no carregador DC, que o carro é compatível com esse tipo de carregador... Mas esse wallbox, ele pode ser carregado dentro do carro e botar em outro lugar? Não. Ele é fixo? O carregador portátil tem essa função. Né? Mas o wallbox não, ele fica fixo em um lugar. Mas é um diferencial do carro que nem todos os carros elétricos no Brasil possuem, que é o carregador DC, que é um carregador que carrega rápido. Né? Aí, dependendo de onde você for carregar, se você tiver esse carregador DC, você vai carregar o carro em 1 hora, 1h30. Para usos residenciais, você tem 2 tipos de carregador. Você tem um wallbox, que é um carregador de parede, que ele não é móvel. Geralmente, ele funciona ali em corrente alternada. Geralmente, não. Ele funciona em corrente alternada e ele te entrega até 32 amperes ali para você carregar o seu carro. E aí, dependendo de como tiver a sua instalação, ele próprio faz a proteção e diminui ou não a corrente que ele vai entregar. E aí vai variar, de acordo com a corrente, varia o tempo de carregamento. Mas existem carregadores portáteis mais fortes também, tanto quanto um wallbox. E você consegue carregar na mesma velocidade que um carregador portátil. Então, você leva ele para onde você quiser. Claro, respeitando a capacidade da rede que ele vai ser plugado. Já os carregadores de D6 são carregadores de corrente contínua, então eles carregam muito mais rápido. E aí são carregadores que numa residência normalmente não tem capacidade de ter. E aí você vai num posto ou num shopping, num empreendimento. Você acha que... Vou chutar um negócio aqui, vou pensar no futuro. Você acha que os postos de gasolina que existem hoje vão passar a ter carregadores? Já estão. Se adaptando para isso, né? Já estão. Porque aí, se acontecer isso, acabou o problema, né? A Shell está investindo grande agora aqui no Brasil, com novos pontos de carregamento, inclusive a GWM. É um negócio, né? Você montar postos de abastecimento. Sim. Para a demanda que está começando o mercado a receber, vai se tornar inviável isso não acontecer. Então, é um investimento para eles também. Olha aí, pessoal. Um negócio, uma oportunidade de negócio. Você oferecer carregamento de... Tem payback bom, tá? Tem um payback bom. Isso aí é um negócio que pode... Você ter lá o seu totemzinho lá no meio da rua, no meio da estrada, explorar, ainda tem espaço para você botar propaganda, ainda ganha mais. Olha aí. Pensa nesse negócio com o negócio. Vamos lá. Então, isso aí eu acho que é um problema que naturalmente vai ser resolvido, né? Porque as pessoas vão começar... Quer dizer, quando aumenta a quantidade de veículos circulando, começa a gerar uma demanda para carregar. Sim. Então... É um negócio você ter um posto de abastecimento, né? Os postos e empreendimentos, eles estão já vendo isso, porque, por exemplo, eu sou proprietário de carro elétrico, eu procuro ir num lugar que tem um lugar que eu possa carregar ali. Os shoppings... Aproveitar aquela demanda ali para carregar. Aqui no shopping já tem, exatamente, o meu está carregando lá enquanto eu estou aqui. Então. E posto de gasolina também, acaba que chama proprietários de carro elétrico para poder parar lá, abastecer e fazer um outro tipo de gasto, porque acaba tomando café, fazendo alguma outra coisa. Sim, o tempo que você está aqui no shopping, por exemplo, seu carro está lá abastecendo. Exatamente. Certo? O tempo que você está no restaurante, podia ter lá um totemzinho para abastecer. Exatamente. Então, esses tempos, você vai num determinado local, que você sabe que vai ficar ali 2, 3 horas. Sim. Você pode ter um carregador. Não vai carregar a bateria toda, mas ela não está no zero também, né? Você vai completar. Sim. Então, eu acho que começa a existir essa
primeiro, essa oportunidade de negócio, que eu acho que isso aí é natural. E à medida e também a tecnologia vai evoluir. Daqui a pouco você vai ter lá um carregadorzinho portátil que você bota ali, pluga, como você usa no telefone, né? Hoje você tem aqueles blocos que você usa, carrega o telefone sem precisar ter. Exatamente. Então, isso vai acontecer. Capacidade e velocidade. Tá, então, isso aí é uma coisa que gera oportunidade de negócio, e vai facilitando a vida de quem tem o carro. Vocês têm ideia hoje de qual é a percentagem de carros elétricos que já existe no Brasil rodando? Eu não tenho ideia. Não? Então, eu não tenho esse número de forma precisa, Mas né? é pequeno, né? Mas o market share está crescendo bastante. Sim, cara. a velocidade de crescimento é grande, mas ainda é pequeno o market share. Então, proporcionalmente falando, ainda não é tão grande, mas já está alcançando um número expressivo. Eu li recentemente, na Alemanha já está quase que 50%, 40 e poucos por cento. Não chega a essa expressão, mas já está... A gente pode falar hoje que no Brasil a gente já consegue alcançar aí, acho que... Uns 10%? Acho que mais um pouco. Mais de 10%? Eu acho que uns 20%. Já é uma coisa significativa, né? Sim. E qual é a quantidade de veículos que tem no Brasil? É uma quantidade muito grande. Sim. Se você tem 10% de carro elétrico, já é um número que já começa a despertar interesse de você criar negócios de apoio, né? Ano passado foi um divisor de águas, né, para o mundo eletrificado. E o que eu tenho de informação para vocês é que, gradativamente, mês a mês, o volume de carros elétricos e híbridos vem aumentando. E diminuindo os de combustão. Expressivamente, porque carros elétricos já entram no meio dos carros mais vendidos do país naquele mês. Sim. Isso é um dado bem interessante. E eu achei interessante que já tem até corrida de carro elétrico, né? Sim. E você tem um dado... Fórmula E. E tem uma curiosidade que teve várias transições na Fórmula E, né? A Fórmula E, ela começou de uma forma, você trocava até de carro no meio da corrida, porque a bateria não acabava. E agora a bateria carrega muito rápido. Eu não tenho o dado aqui de carregamento dessa bateria, mas é muito rápido. É tipo assim, pouquíssimos minutos você consegue carregar. Então, foi uma evolução. E a Fórmula E que acaba trazendo essa tecnologia para o mercado. Sim, claro. Não, a corrida, né? A Fórmula 1, a Fórmula E, a Fórmula Indy e tal, elas trazem... Ali é um laboratório, né? Exatamente. Você está testando coisas ali. Eu acho interessante que, às vezes, você vai no borracheiro trocar o pneu, fica lá 2 horas. O cara troca o pneu, não dá nem para piscar o olho, né? Eles já trocaram os 4 pneus do carro. Exatamente. Então, a velocidade com que eles fazem as coisas e a tecnologia que eles utilizam, né? Aquilo começa a ser utilizado no dia a dia também, né? Então, muita coisa que vem dessas competições, né? Elas acabam sendo introduzidas no dia a dia do produto que você consome. Então, eu vejo, isso é a minha visão, né? Pode ser até uma visão meio equivocada, mas é a minha visão. O carro elétrico ele está entrando no mercado de uma forma assim já consistente e está começando na fase... Vamos fazer uma comparação. Eu trabalho muito na área de empresa, né? Então, você tem uma startup que está na fase da ideação. Depois ela vai para a fase do desenvolvimento, depois vai para a fase da aceleração, que é quando ela vai para o mercado e cresce ou morre, né? Também tem isso. Né? Sim. A gente já passou pela fase da ideação, já passou pela fase do desenvolvimento. A fase do desenvolvimento não acaba nunca, né? Porque Exatamente. você está sempre investindo, renovando e investindo, né? É o princípio da inovação, inclusive, Exatamente. Né? Você tem que matar o teu próprio produto. Criar um produto que mata o teu próprio produto, né? Então, eu acho que a gente está na fase de desenvolvimento madura já e já está começando na fase da aceleração. Quer dizer, começar a ter crescimento do mercado. Isso ocorre? Tá? É isso aí? Minha visão tá boa ou não? Sim, eu entendo dessa forma. E a leitura que a gente faz do mercado via a quantidade de investimento que as montadoras têm feito, eu estou falando de uma forma abrangente, Sérgio, para não trazer a bola só para o meu produto. Né? Não, mas de vez em quando você pode puxar a bola para o teu produto, pô, afinal de contas você está aqui, né? Tem que estar aqui, né? Se fosse o outro, estava trazendo para o dele, né? Exatamente. Mas, assim, é para tentar ser o mais fiel possível, né? E a quantidade de investimento que vem sendo feito, a migração da montadora, por exemplo, a GWM, ela
tem aí o objetivo de implementar. É a maior montadora da China, a GWM? Eu li isso, que era uma das maiores, ou é a maior? Já foi. Durante algum período foi líder de mercado. GWM é Great Wall, é o Grande Muralha, né? Grande Muralha, Great Wall Motors, isso aí. Tá. E é oriundo mesmo da Grande Muralha o nome. Só a GWM aí tem a perspectiva de investimento de 4 bi, né? Segundo semestre, aí a projeção de fabricar o carro no nosso país. Vai montar aqui, isso, né? Iracemápolis é a antiga fábrica da Onde Mercedes-Benz. vai ser? É Iracemápolis, São Paulo. Onde era a Mercedes? Onde era a Mercedes. Foi comprada aquela fábrica, o espaço já está todo pronto, mas ainda tem alguns detalhes a serem ajustados. Quando é que vai ter esse carro brasileiro aí? A projeção de produção a partir do segundo semestre desse ano. Ah, é? Quer dizer, ano que vem não dá para ter. eu cravar, eu trabalho com as informações que recebo. Então, né? mas quer dizer que ano que vem, em 2025, já tem um carro brasileiro? A gente acredita que sim. E espera por isso também, né? Que é importante. E com isso, ele sendo montado aqui, que vantagem que a gente vai ter? Vai baixar preço? Então, a questão do preço a gente entende que já é bastante competitivo. Até porque eles vieram quebrando um paradigma de mercado e eu estava até falando em off aqui com o Carlos que o que as montadoras têm feito nesse aspecto dos elétricos, né? Elas trouxeram o mercado para uma realidade que está deixando o mercado desesperado. Porque eles conseguem oferecer um produto com muito equipamento, muita qualidade, né? E com preço muito ajustado. A tecnologia embarcada é absurda, né? Isso aí, um preço muito ajustado. Qualquer produto que você for buscar no mercado nacional, por exemplo, o Ariskin é o carro de entrada da GWM. Né? E aí você tem equipamentos no Ariskin que você, para ter isso em carros mais premiums da fabricação nacional, você vai ter que investir no mínimo 300 pau. Muito carro premium não tem, e quando o carro premium tem, é o último modelo daquele carro premium que vai ter. Sim. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que é um diferencial competitivo grande, né? Sim, sim. E aí, justamente nesse aspecto que você está falando sobre a realidade, né? O processo embrionário já é literalmente uma realidade e há investimento para que isso só cresça, né, no país, enfim, e se torne realmente. Eu acho que um ponto que tem que se levar em consideração a fábrica, que vai ajudar, é que não vai deixar os preços subirem, porque o governo tem uma política nova que ele meio que vai obrigar você a ter uns investimentos aqui no país para que você possa ter uma redução de imposto. Bem colocado. E é isso que vai ajudar a você manter... fala, vai obrigar a ter algumas... Tipo que rede de revenda, tem algumas obrigações nesse acordo, eu não sei pontuar todos eles, mas tem umas obrigações, e uma das obrigações é ter fabricação, montagem aqui no Brasil. E isso vai ajudar com que o imposto seja reduzido, até porque ele já está começando a aumentar, já tem uma gradativa aumento desde do final do ano passado, se não me engano, 12%. E a gente sabe que isso vai ser fundamental. As marcas que não se adequarem ao mercado dessa forma, como a GWM e outras estão fazendo, não vai conseguir segurar a pressão dos impostos que foram colocados agora em cima do carro elétrico. Então, Sérgio, só para retificar ou corroborar com a informação do Carlos, que foi muito bem colocado, existe sim, né, isso é uma taxação do governo, não é? Das montadoras em quererem aumentar o carro, e 12% logo de cara e vai passar para 18%. Então, eles têm segurado esse valor, né, porque houve aí um acordo, mas existe essa probabilidade. Isso foram as montadoras se reunindo para poder frear um pouco desse crescimento. Então, não estou aqui querendo dizer que fizeram coisa contra, não é isso. É mercado, a gente entende, respeita, cada um luta com o que tem. Sim. Né? E é desde que a luta isso. seja limpa, né? Os carros elétricos vieram com uma política bem agressiva de mercado e muitas pessoas não levavam a fé que isso ia dar certo. E quando deu os carros a combustão, que não investiram nessa parte eletrificada, falaram, alguma coisa está errada aqui. Mas eu acho que praticamente hoje todas as montadoras, as grandes montadoras, estão já com o carro elétrico, né? Ou tem algum modelo elétrico, né? Sim, sim. Porque senão elas vão ficar fora do mercado. E quem não tem já está projetando. E o que eu acho é que até por uma questão de proteção da economia, os americanos vão custar mais a entrar no carro elétrico. Porque, sabe, a maior reserva de petróleo no mundo está nos Estados Unidos. Sim. Tá certo? Então, e eles não exploram. Não gastam isso. Eles não exploram. Guardam direitinho. Porque eles está entesourado lá para quando acabar dos outros, eles terem a dele. Exatamente. Só que eu acho que isso é meio que tiro no pé. Por quê? Na hora que acabar dos outros e eles for usar deles, não existe mais carro a combustão. Quer dizer, o mercado já migrou. E aí, que vai fazer com o que com esse negócio? É um raciocínio lógico aí. A tecnologia vai mudar. Aquele negócio, você vai botar o dinheiro no colchão e vai usar o crédito, né? Vai usar o dinheiro dos outros, né?
Só que quando você for usar o teu, o cupim comeu, né? Vai estar obsoleto, né? Vai ficar obsoleto, vai passar. Não, eu não Todo sei, mundo já- eu penso nisso. Será que é uma boa medida, uma boa política, uma boa estratégia você não usar o teu petróleo, sabendo que no mundo a tendência é que o petróleo acabe o petróleo em 50 anos, eles colocam esse número de 50 anos, só que esse 50 anos não diz a partir de quanto, né? Então eles podem estar empurrando esses 50 anos para frente. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? Ah, não, daqui a 50 anos vai ter mais petróleo, mas daqui a 10 anos você está falando a mesma coisa, daqui a 50 anos não vai ter mais petróleo. Então, tudo bem, mas vamos acreditar que o fato é que é um recurso finito. Ele vai acabar num determinado momento. Sim. Né? E aí, quer dizer, antes que acabe, aí é até um dos princípios da inovação, né? Você tem que começar a criar um outro produto que substitua o teu, ainda no auge do teu, porque se você esperar ele cair, você vai perder. Então você tem, na hora que ele está subindo, está atingindo o máximo, você já tem que começar a criar um outro que vai passar esse, que vai substituir esse. Então, eu acho que isso também é uma coisa que está acontecendo nesse meio, né? Quer dizer, vamos dizer, o carro elétrico, ele está entrando no mercado já com uma velocidade muito grande. Você vê, na Europa, pelo menos na Alemanha, né? Eu vi que tem uma estatística que acho que é 47% ou 46% de carros elétricos na Alemanha, de veículos elétricos, né? Não é só automóvel, tem também outros utilitários também que já estão com motor elétrico. E na Alemanha aconteceu um negócio desse. Você está falando do negócio de imposto, de política, né? De governo, né? É um negócio interessante. Eu tenho uma filha que mora na Alemanha e ela tem um carro elétrico, né? O governo alemão, ele estabeleceu um limite para a utilização do diesel, se não me engano, é até 2030. A partir de 2030, ou um pouquinho antes, não vai ter mais diesel na Alemanha. Você fala... A gente aqui no Brasil também está com os dias contados, tá? Eu só não sei dizer qual é a data que está estabelecida. Mas na Alemanha já é já lei. tem também o projeto. Já tem lá um projeto. Mas aqui também. Eu não sei exatamente qual é a data, mas é por aí, em torno de 2030, não vai ter mais diesel. Então, o que o governo alemão fez? Eu sei porque a minha filha tinha um carro a diesel. Na Alemanha era muito comum carro a diesel, você tinha Mercedes, BMW, tudo a diesel, né? Que era mais barato. Ela tinha um carro a diesel e o governo fez o seguinte: olha, vende o teu carro diesel, compra um carro híbrido ou elétrico e nós te damos 5 mil euros. Sim. O governo. Existe isso. Dava 5 mil euros. Então, o que ela fez? Ela tinha um carro diesel, vendeu o carro, comprou um híbrido. E durante algum tempo ela teve esse híbrido e teve a infelicidade lá ou a felicidade, não sei, desse carro ter sido abalroado. Porque na Alemanha, quando tem desastre, não é um carro só não, são 50, né? Porque eles só andam em alta velocidade. Então, o meu genro estava parado no sinal e bateu atrás dele um carro, ele bateu no da frente, que bateu no outro, engavetou. E lá não tem esse negócio de você levar na oficina e consertar. É perda total logo, né? Troca de carro, porque não tem mecânico para fazer lanternagem, nada disso. E ele foi na concessionária, o carro perda total, o seguro da pessoa que causou pagou, aí ele comprou um carro elétrico. Eles compraram um carro elétrico, ganhando os 5 mil do governo também, né? Porque o governo, então, para você passar para o carro elétrico, também ganha 5 mil. E lá você não paga, ou paga muito pouco do imposto, que seria o equivalente ao IPVA daqui. Então, quer dizer, para eles, a economia foi assim, brutal, em termos de passar de um carro de diesel, mesmo, quer dizer, se fosse a gasolina, ainda era maior a economia. Eles passaram do diesel para o híbrido durou pouco tempo com eles, né? Depois passaram para o elétrico direto, né? Agora está com o carro elétrico. Tem estados americanos que fazem essa política também. Te dão benefícios de valor e te dão benefícios depois de impostos. Sim, tudo para você poder... exatamente o que você falou. Te dá X para você trocar de carro. Exatamente. E para ser vantajoso. E uma outra coisa que você falou de 50 anos vai acabar o petróleo. É mais ou menos o que tem acontecido também com referente a esse aquisito da gente não ter mais carro a diesel. Porque eles falam que a gente não vai ter carro a diesel. Muitos países já têm essa data programada. Existe um projeto de lei que estão querendo implementar aqui no Brasil,
Só que também existem outros países na Europa que eles já estão um pezinho atrás. Antigamente eles falavam assim, não vai ter mais carro a diesel. Agora eles estão falando, olha, vai ter carro a diesel, mas tem que ser híbrido. Porque eles sabem que essa transição, ela não é de uma hora para outra. Sim. Nenhuma transição pode ser olha assim, quantos né? anos que eles estão lá. Fecha a chave e abre a outra. Exatamente. E eles já estão dando um pé atrás. Mas que é fato que uma hora vai acabar, vai. Sim. Não tem jeito. Isso aí é uma coisa que não vai voltar. Aham. Agora, me fala uma coisa, André. A GWM é uma empresa chinesa, né? De origem chinesa. Sim. O carro, atualmente, ele é montado aonde? É na Tailândia? Na China. Na China mesmo? Na China. Porque ela tem uma montadora na Tailândia, não tem? Então, a fábrica que a gente tem conhecimento é que monta os carros que vêm para cá na própria China. a da China, isso. Tá. O Raval e o... E aí vocês vão ter ela aqui no Brasil. Aqui no Brasil é a GWM ou é uma empresa brasileira que é Não, associada? é a GWM. É a própria GWM. Na verdade, a GWM ela tem o conglomerado de marcas, né? E Quais são as marcas que vocês têm? Ora, a Raval, né? A Power, a Tanque... Mas aqui no Brasil você só tem Aqui no Brasil só a Raval e a Ora, isso, né? Isso. Tá. Mas é um grupo, quer dizer, a GWM é uma empresa chinesa aqui dentro. Sim. Ela não tem associação com empresa brasileira? Não é. Ela é uma empresa chinesa de capital social privado. Aliás, desculpa, quando eu falei que a maior montadora da China é a maior montadora da China privada. Sim. Não é uma montadora, é a maior empresa privada montadora da China. A concorrente tem incentivo governamental. Que ela ainda é... Isso. Tá, então, interessante. E essa empresa, ela veio para o Brasil, os dirigentes são brasileiros, são chineses? Chineses. Chineses. A gente tinha agora, que até se desligou, né? O nosso CEO é brasileiro, mas a administração toda é da China. Sim. Tudo da China. Né? Mas aos pouquinhos você vai tendo gente, executivo brasileiro dentro dessa empresa na hora que ele montar. Sim, tem que ter, né? Porque senão a comunicação fica mais complicada. Sim. Né? Não, e também, quer dizer, tem a questão também de você internacionalizar a empresa, né? Internar a empresa no país, né? Sim. Tem que ter a cultura brasileira Essa também. implementação precisa até para eles entenderem e terem conhecimento de mercado. Não, e os mercados são de diferentes, causa, né? Sim, completamente diferente, né? O perfil do consumidor brasileiro é diferente do perfil do consumidor de outro país. Sim. Até dentro do Brasil você tem perfis de consumidor diferentes, né? Sim. Em regiões diferentes. E nesse quesito, eu acho que a GWM, eu posso falar por experiência própria, eu pesquisei muito carro, eu dirigi muito carro antes de comprar o Eora. Tu deve ser o comprador chato, né? Sou chato, eu dirijo... Tu pesquisa, né? Uma vez eu estava conversando com o André, que ele falou que tem vendedor que tem medo de cliente que sabe mais que o vendedor. Eu sou esse tipo de cliente. Eu estudo antes e a experiência de compra lá é um diferencial, tá? Você tem que entender do carro, você tem que saber vender seu produto. O produto não é só a carroceria, não é só o carro, Sim. é a experiência. E você tem que falar da experiência. Apesar de a gente não ter 100% do pessoal da GWM, como outras marcas também não tem. As concorrentes estão vindo para o Brasil e não estão com 100% dos executivos brasileiros. Uhum. Mas foi pensado numa experiência para você fazer o processo de compra. É bem legal. Quem nunca foi, vá fazer o test drive. Uhum. Só para ganhar aqui um ponto, né? A outra marca é a Way. Way? A Way. W-E-Y, Way. É Way. uma das marcas também da GWM. É porque eu estava fazendo confusão com outra nomenclatura, então eu não quis arriscar. Entendeu? Senão a orelha é puxada depois. Esse nome Ora, ele tem alguma significação? É um nome chinês? É um nome... Como é que eles chegaram nesse Ora aí? Você sabe isso? Não, eu não sei. Você sabe? Também não tenho a fonte da informação do Ora em si. Também não tem essa informação. Não sei se é só da China, mas fora do país, eles têm como um costume de colocar números nos carros. Então, por exemplo, é GWM, só que tem, vamos dizer, divisões, né? E o brasileiro não está acostumado com isso. Então, tem a hora, mas lá, quando você vai numa concessionária, fora não está escrito GWM, está escrito hora. E aí, dentro da hora, tem 03, 07, a mesma coisa. Raval, aí tem lá os números. Os carros são os números. E acaba que o Ora é uma marca, Raval é uma marca, o Tanque é uma marca. E aqui no Brasil fizeram um pouco diferente, porque o brasileiro não tem esse costume. Ele ia separar. Hora é hora, Raval é Raval, Tanque é Tanque. Não, é tudo a mesma coisa. Tudo da GWM. O Raval, ele é H6. Né? Aí tem um carro que roda no exterior, que é o Jolly. O Raval, ele é híbrido, né? Ele é híbrido. Ele é H6, aí
dá uma projeção do H4, enfim. Isso. Aí é com a montadora, eu não tenho essas informações, mas é só para associar a fala dele. O tanque, por exemplo, é o tanque 300, tanque 500, tanque 700. Isso aí. Entendeu? Mas o tanque tem aqui no Brasil? Ainda não. Ainda não. Eu só vejo aqui o Hora e o Raval, né? Sim, são Mas esses dois. esses outros veículos também, esses outros modelos, eles também são elétricos? Alguns híbridos. O tanque é híbrido? O tanque é híbrido. É híbrido. Isso. Confirma, André, são quantos carros mesmo para serem lançados no Brasil até o período X? Tem uma quantidade de carros, são 8 carros, não são isso? Na verdade, a gente está um pouco... a gente está tendo um pouco de dificuldade com a informação porque não veio nada concreto ainda, né? A gente sabe que vai ter a Power, a picape, eles adiaram o lançamento da Power. Tem algum SUV? O Raval... O Raval. O tanque é um SUV grandão, né? Sim, mas ele tem uma característica mais... Off-road. Off-road, isso aí. O Raval ele é mais o que a gente chama de on-road. Esse tanque ele já tem essa pegada mais fora de estrada, enfim. Roda atrás, essas coisas assim. Então, assim, Carlos, respondendo a tua pergunta, eu não tenho esse dado para passar essa informação agora. Porque no lançamento do primeiro carro, que foi o Raval, a GWM prometeu lançar X carros no período de X tempos. Eu não tenho essa informação agora, mas ela já lançou 3, né? Vamos dizer assim, que é porque você tem o H6 e o GT, eles são carros diferentes, não são carros iguais, e tem o Hora. Sim, são duas... Exatamente. Eu posso dizer que são 4, então, né, na verdade? Porque, na verdade, houveram algumas modificações aí por conta de colocação de mercado, essa questão do aumento de imposto. Sim, isso foi bem no início também. Aí houve um reestudo, então eles modificaram essa projeção. Essa projeção. E aí eu não tenho esse número para poder passar. Ainda mais com a mudança do CEO também, que a parte de marketing também. Tudo mexe, né? Tudo isso mexe. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha também. Imagina. Eu vejo hoje, antigamente que eu estou falando, porque eu já tenho uma rodada de estrada, né? Que eu te falei assim, eu vi carro de gasogênio, né? Quando eu tinha 5 anos, eu tinha carro de gasogênio. Existia carro de gasogênio. E o que acontece? Houve uma modificação no perfil do consumidor, né? Da pessoa que compra carro. Eu me lembro que houve uma época que você tinha que ter carrão. Carrão, aquele carro banheira, que chamava de banheira, né? Aqueles carros enormes, né? Que são super confortáveis. Então, o que você queria era conforto interno. Então, você queria um carro que você se sentisse que você estivesse no sofá da sua sala, né? O banco era um sofá, quase, né? Tinha aquele banco inteiro, comprido. Então, eu tinha esse período do carrão, né? Todo mundo queria ter um carrão. Então, os carros de tamanho grande, né? De muito conforto interno. E também carros de potência, né, cara? Então, você tinha linhas de automóveis esportivos, mas que, na realidade, você tinha que ter aquele barulho de roncar mesmo o motor, de sair dois canos de descarga desse tamanho assim, parecia um avião, né? V8, então, os carros que tinham uma potência grande eram carros esportivos. E aí, você não tinha muito, por exemplo, carros pequenos, de porte pequeno. Não, todo mundo queria carro grandão, carro possante. Hoje eu vejo o seguinte, tem 2 tipos, né? Tem um camarada aqui que é SUV e tem um cara aqui que é um carro mini, o carro pequeno. O carro médio, ele ficou meio que fora do foco, né? Claro, tem muita gente que conta, mas tem você vê muito carro compacto, pequeno, e vê muito SUV, carros de tamanho grande. Você que é da área, que é do ramo, aí, isso aí você vê isso também? Sim. Hoje você tem um tipo de carro, né, que é o conhecido sedã, Sim. que está perdendo realmente esse espaço. Que é o carro americano, né? O padrão americano. Eu também. Isso é uma tendência de consumo, né? A gente falar que é de mercado, mas é mais de consumo. E o mercado ele é muito, vou usar o termo volátil. Sim. E isso vem realmente... É sensível. O mercado é sensível. Hoje você vê que as montadoras investem muito, mas muito forte nos SUVs, né? E aí a gente tem os compactos e os subcompactos. Isso começou muito quando começou a era do 1.0, né? Que o 1.0 era um carro criado para poder trazer economia, né? Fazer essa coisa do tiro curto, enfim. E depois acabou migrando para o SUV, né? E agora a gente tem aí o SUV com
surfando, vamos usar o termo coloquial, surfando a onda, né? É o carro que hoje determina o ritmo do mercado. Os SUVs cresceram muita coisa. E é um carro compacto, que você falou. Sim, você tem as duas pontas, né? O meio é que está meio encolhidinho aí, né? Deu uma caída muito grande. E outra coisa que eu vejo também, aí você me corrige que você está no mercado, eu estou como observador, você está como vivendo no mercado, né? E também o Carlos também, que é o Carlos, ele é quase um vendedor de automóvel. Ele me ajuda nisso. Te ajuda ele a me vender, ajuda né? bastante. Então ele entende a beça de automóvel, eu já percebi. O que eu vejo também é o seguinte, ao longo do tempo, a hegemonia do carro americano ela foi perdendo espaço. E o carro oriental, o carro chinês, japonês, coreano, começou a surgir. E o europeu também, um pouquinho, né? Os carros europeus, alemães, franceses, italianos, começaram a despontar. E hoje eu vejo a indústria americana, a indústria automobilística americana, num beco sem saída, né? Porque eles também não querem ir para o elétrico, porque eles têm que aquele negócio, ainda tem que tirar dinheiro do investimento em petróleo, né? E também essa mentalidade do americano, ela não mudou, eles continuam querendo carrão confortável, com sofá dentro do carro, né? É isso aí mesmo? Então, assim, eu vejo que a gente está num processo que o carro elétrico agora ele está conseguindo atender uma gama de dois extremos. O pessoal quer SUV, o pessoal só quer SUV, carro grande, enfim. Mas se você pegar, por exemplo, um Hora, e ele pode confirmar isso para mim, a quantidade de pessoas que compram um Hora, que vieram de SUV, é grande. Porque o carro, ele te dá o que os carros anteriores compactos não te dá. Esse carro aqui, ele tem mais espaço interno que qualquer outro sedã grande que tem no mercado. Sedã médio, que eles chamam no mercado. E isso faz com que as pessoas estão começando a mudar. Eu saí de um SUV, eu saí de um sedã médio. Eu ia falar isso, ele trilhou esse caminho. Ele veio de um sedã, pegou um SUV para um carro médio, e agora está no tenho considerado mais espaço nesse carro do que o meu carro anterior, que era um Compass, internamente. Muito mais, não tem nem como comparar. Eu perco na mala, mas a parte interna do carro é muito mais espaçosa. Então, eu acho que o mercado está fazendo uma nova adaptação. Eu acho que a gente está deixando de ficar nesse período do SUV. Até porque a própria JWM disse que quando veio para o Brasil com Hora, era para pegar clientes de SUVs menores. Estava focando naqueles clientes. E eu sou a prova viva que está funcionando, porque eu troquei. Bacana. Uma coisa, ainda dentro de... Vou voltar a falar um pouquinho aí da GWM, né? A GWM, ela entendeu que o mercado brasileiro está maduro para o carro elétrico, para ela vir para cá. Como é que foi essa decisão de vir para cá? O mercado está favorável? Então, sim. Na verdade, a gente tem aí o Raval, como a gente mencionou, a gente comercializa 2 produtos, né? Comercializamos 2 produtos. Um deles é o Raval, que é o nosso híbrido, né? A gente tem a linha dele, que é o Heavy, o PHEV e o PHEV GT. E a gente tem um elétrico, que é o Hora. Mas a montadora vê, sim, um crescimento bom, vou falar exponencial. E o que a gente vê é que eles pretendem, sim, fazer esse tipo de investimento. Eu só não tenho essas informações em números, em fatos, porque a gente precisa ter a diretriz deles, mas a gente entende que a montadora, como eu te falei, ela vem investindo forte para poder abranger realmente o mercado. E tem objetivos grandes, tem ambições grandes de fazer um número de share muito expressivo e tem conseguido. E eu creio que vai crescer muito mais. Você acha que vocês, ao longo do tempo, vão ocupar um espaço no mercado? Sim. E vocês estão tirando esse espaço, por exemplo, porque o crescimento orgânico do mercado, ele depende do crescimento da população, né? Claro. Então, isso é um crescimento orgânico. Mas você pode estar crescendo em cima de clientes de outros produtos. Sim, e esses sim. clientes de outros produtos são clientes que você está falando aí, como ele colocou, né? Que é o proprietário do SUV, a gasolina, o híbrido mesmo, e que está migrando para o elétrico. E está tendo no elétrico, no caso do Hora, vamos dizer assim,
as mesmas coisas que ele buscava no SUV em termos de conforto, de performance e de... Até mais, posso te dizer. Ah, Ele é surpreendido positivamente porque encontra... até mais, Sérgio. A gente vê, assim, a gente tem o dia a dia, a gente tem ali o cotidiano, né? E aí você chega, às vezes, eu tenho muita troca de carros considerados premiums no mercado nacional. E, às vezes, você vê carros, assim, que custam 2 vezes mais do que o nosso produto, né? E que entregam menos. Ah, mas o teu carro é mais novo. Não, entregam menos já há muito tempo. Então, assim, tem sido uma tendência muito grande as pessoas se surpreenderem. A gente não pode fugir de um tema que você, como uma pessoa madura, vai entender o que eu quero dizer. Hoje, se você falou que era proprietário de marcas japonesas, enfim, e hoje a gente ainda enfrenta um certo preconceito de quem vem. Algumas pessoas chegam para conhecer o carro e ficam assim, não, mas a marca chinesa... E eles vieram com uma força tão grande de quebra desse paradigma de mercado e de falta de percepção das pessoas, porque você julgar um produto sem conhecer o produto é complicado. Eu acho que é uma questão pode ser que uma soberba, inclusive, não só não é só voltado ao cliente, a quem vai comprar, o consumidor. É mais uma soberba do mercado, achar que o produto chinês não vai bater. Isso foi uma estigmatização, né? Exatamente. Só que agora, se você vê o estudo lá, se você procurar saber os grupos de trocas de tecnologia, por exemplo, a BMW pega a tecnologia da GWM. Como outras marcas compartilham tecnologia, porque a evolução da tecnologia está muito grande. E as marcas que ficaram na mesmice, elas estão vendo que agora elas precisam evoluir. E elas, muitas vezes, não têm o mesmo time. A própria Ford veio um exemplo disso. A própria Ford não investiu em tecnologia, ficou um pouco para trás e teve que fazer essa revolução que ela está fazendo no mercado, da marca dela, para poder conseguir voltar ao trilho. Então, assim, se você não investir em tecnologia, se você não se juntar, se você não fazer aquele grupo, você vai ficar para trás. Então, acho que está baixando, sabe? Essa palavra que eu usei, soberba, mas eu acho que é uma palavra que se encaixa porque, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Então, vamos botar um pé para trás e vamos ver. Eu tinha preconceito, eu já tive um carro chinês, minha família já teve um carro chinês, muito lá no início dos carros chineses no Brasil. E se você comparar aquele carro que eu tive com esse carro que eu tenho, não tem nem como comparar. É um absurdo até comparar. O que eu vejo, na realidade, quando você tem uma marca nova entrando no mercado, sempre tem uma certa resistência do mercado, porque o mercado se acostumou com outras marcas. E o que o consumidor, não estou falando nem da área de automóvel, não, de tudo, né? Se pegar qualquer outro produto que precise ter assistência técnica, você vê o seguinte, poxa, eu não vou comprar esse produto porque não tem assistência técnica. Aí você começa a ver. Mas eu acho que isso aqui é aquela história do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você só vai ter assistência técnica se vender mais. E só vender mais se tiver assistência técnica. Então você começa a ter que... Uma coisa vai puxar a outra. Eu vou te pedir só um detalhe. Claro. Interromper. Só um case. O pessoal depois pode ir lá na hora do elétrico, dar uma olhada. Eu postei ontem isso. 15 dias trocou um paralama e uma porta do GWM Hora. 15 dias. É um tempo muito mais rápido que várias marcas com produtos montados no Brasil. Se você comprar um carro europeu que não tenha montadora no Brasil e quebrar um farol, tu vai levar uns 2 meses. Exatamente. Até vai importar o farol. Nesse case que eu postei lá, trocou o paralama, trocou a porta em 15 dias. Eu tenho um amigo que tem um carro alemão, que não tem montadora no Brasil. O carro dele teve um problema pequeno, uma besteira. Ele está com o carro parado há 3 meses, porque não consegue trazer a peça. Mas se isso acontece com uma tem assistência técnica deles aqui. Aí. Mas então não adianta você ter uma rede de assistência técnica. Exatamente, isso. Mas essa visão que a gente precisa ter, e o mercado precisa entender isso. Né? E isso aí que ele está falando é muito legal, porque mostra o compromisso e a seriedade da montadora. E outra coisa também, o carro elétrico deve dar menos manutenção do que um carro a combustão, né? Sim. Tem muito menos equipamento, não tem correia, não tem câmbio, não tem um monte de coisa. Tem coisas mecânicas. Não tem óleo, não tem filtro. É muita coisa. Particularmente muito componente que não tem. Particularmente com esse carro que eu tenho agora, eu estimo fazer uma revisão só. Ficando com esse carro 3 anos, eu vou fazer uma revisão. Uma revisão em 3 anos. Uma revisão em 3 anos. É interessante, porque isso aí, os fatores externos
no carro a combustão, eles são muito mais influentes, porque, por exemplo, você não vai pegar energia adulterada, né? Você não vai ter esse problema. Isso é verdade. E combustível, infelizmente, quem aí não já teve? Eu já tive problema com combustível adulterado, cara. Sim, batizado. Exatamente. Não vem energia, ainda não apareceu energia adulterada, enfim. Isso aí ajuda bastante. Pastilha de freio, tem casos aí de pessoas com outros carros elétricos de outras marcas, mais de 300 mil quilômetros rodados e não trocou a pastilha de freio. Por quê? Porque o carro tem o freio motor direto. Sim. Você não usa Aquele pouco freio. ele é o automático dele, do freio Sim. automático, né? Que é que trava o motor, né? Não é a roda. Sim. Se você botar na ponta do lápis, não tem como. Se você for racional e botar na ponta do lápis, você não tem argumento para dizer nada contra o carro elétrico. Tem um problema ainda do acesso aos carregadores, mas tem como contornar. Não é nada impossível. Tem vários cases Não, eu aí vejo isso até como uma coisa interessante, boa, porque isso gera oportunidade de negócio, né? Você começa a indústria nacional e o empreendedor brasileiro, ele começa a ver um mercado de coisas que ele pode estar oferecendo para atender o cliente do carro elétrico, né? Por exemplo, eu acho que um grande negócio aí é você ter postos de abastecimento. Que você monta um posto desse, é claro, não vai ser só o posto, você vai fazer alguma coisa em volta, né? Vai vender pipoca também. E vai parar a gente ali para abastecer e comprar pipoca. Por exemplo, na Dutra, que você vai para São Paulo, é muito tranquilo fazer os carregamentos. Claro. Eu conheço pessoas que vão todo final de semana para São Paulo e voltam, com diferentes tipos de carros elétricos. Então, essa coisa vai começar a gerar um outro tipo de negócio em paralelo, né? Quando começou o carro a gasolina, não tinha posto de gasolina, né? Os primeiros carros falaram, tem que ter posto. Então começaram a criar. E hoje em dia, quem tem posto de gasolina? As grandes empresas têm posto de gasolina. Eu vi até uma brincadeira com o pessoal na internet, que o pessoal fala assim, quando o pessoal começou a dirigir carro a combustão, né? O pessoal andava de cavalo. E aí o pessoal falava o quê? Como é que você vai abastecer o carro se você não tem posto de gasolina? É a mesma coisa. Como é que você vai carregar o carro se você não tem posto de carregamento? É a mesma transição. Sim, é igual. E vai evoluir à medida que é uma coisa que vai trazer a outra, né? Quer dizer, um negócio vai impulsionar outros negócios. Exatamente. Como também essa parte de assistência técnica, vão começar a surgir oficinas, vão começar a surgir acessórios, coisas que você vai complementar com aquilo que o montador oferece, né? Tem cliente que customizou o carro, não estou incentivando ninguém, mas a pessoa consegue comprar equipamento para o carro, para customizar, enfim, e encontra. Já encontra. Eu posso falar, eu comprei o carro logo no início, quase não tinha nenhuma opção no mercado, mas agora tem um monte. Isso tem o quê? Eu comprei o carro em dezembro. Tem uma coisa aí chamada internet, né? Que você consegue buscar em qualquer lugar. O cara vai comprar na origem, né? Exatamente. Então, eu acho que isso aqui, esses argumentos que as pessoas usam, não, eu não vou comprar um carro elétrico porque, primeiro, não tem rede de abastecimento, não tem isso, tem aquilo. Mas isso vai surgir aos poucos, você vai começar a ter. E quanto mais carro for vendido, mais você vai incentivar a ter isso, né? Isso é natural, uma coisa vai puxar a outra. Exatamente. Como você pensar lá atrás, tem uma coisa interessante, a minha origem de trabalho é de TI. Uhum. E eu trabalhei durante muitos anos em companhia telefônica, né? Eu fui superintendente de planejamento de TI da Teleste durante 25 anos. Então, eu vivi a área também da telecomunicação. Quando surgiu o celular, mas não tem carrega, onde eu vou carregar? E eu peguei um celular, quando surgiu os primeiros celulares, a bateria era maior que o aparelho. Sim. Tinha uma bateria enorme, era uma caixa de sapato. Era uma caixa de sapato. Exatamente. O aparelho. Hoje, você vai dizer assim, não, eu não quero ter um celular porque não tem rede de assistência técnica, não tem carregador. É o que mais tem. Eu tô rindo, Sérgio, porque lá no início você perguntou em que áreas eu tinha atuado, né, profissionalmente. E uma das minhas áreas de atuação, eu fui corretor de telefone, cara. Eu também sou antigo, né? Então, assim, eu fui lá, cara, isso era muito louco. E quem mora na cidade do Rio de Janeiro tem essa informação, né? No caso, eu que já tenho aí 49 anos.
Cara, eu vendi telefone, o telefone na Barra da Tijuca custava uma grana. Sim. Era Sim. uma linha Não, na Barra, você era declarava telefone no imposto de renda, como bem. 7 mil. Então. Porque o e telefone assim- custava, sei lá, 5 mil, 6 mil Não, reais. eu cheguei a comercializar telefone a 7 mil reais Tá. aqui na Barra da Tijuca. A linha de Jacarepaguá era caríssimo. Sim. E aí, quando chegou essa questão da facilidade das operadoras oferecerem chip para compra do celular, e aí o celular começou a evoluir de uma forma que não deu como segurar. Como é que faz agora? E hoje em dia as pessoas trocam o celular, porque tem um modelo mais novo, aí troca por um modelo mais novo. Então E você agora? tem hoje um mercado nessa área. Quer dizer, a gente levou para o celular para mostrar o seguinte: os mercados evoluem de uma forma assim, exponencial. As pessoas usam o termo obsolescência programada como um termo ruim, mas ele não é um termo ruim. É um termo que, no mundo que a gente vive atualmente com tecnologia, os produtos têm uma obsolescência programada. Sim. Isso é bom, porque a gente vai ter produtos melhores lá na frente. Sim. Não tem que levar isso para a parte ruim. Porque, por exemplo, um motor a combustão, ele tem uma obsolescência programada também. Só que a diferença é que a gente acostumou a trabalhar com algo obsoleto. Se você vê a conversão energética do motor a combustão, ele é ínfima perto da conversão energética do motor a elétrico. Então, isso não é ruim, isso é bom, porque isso mostra que a gente está evoluindo. Sim, com certeza. Não, eu acho que a gente está... toda a humanidade ela está evoluindo em todas as áreas, né? Quer dizer, a gente está evoluindo em todas as áreas. É só não está evoluindo muito em comportamento, né? Que está cada vez pior. Mas Sim. Educação, comportamento, o negócio está... Mas tecnologicamente a coisa evolui. Então, você vê hoje em dia, em todas as áreas, eu trabalho, além de ter esse canal de comunicação, eu sou consultor. Sou consultor de empresa, eu trabalho muito com o Sebrae, então eu atendo muito pequenos negócios. Até eu criei esse programa por causa disso, né? O meu propósito era o que eu aprendi, de alguma forma, eu queria devolver. Tá? O que eu aprendi, não só ao longo vamos dizer, da parte acadêmica, mas também na vivência, junto com empresas. Isso é muito bom. Então, eu sinto a necessidade de devolver um pouco disso para a sociedade. Sim. Que eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu consegui viver. Eu tenho 82 anos, eu tenho ainda disposição para trabalhar, ainda tenho pique para trabalhar, ainda quero fazer coisas novas que eu ainda não fiz. Então, essa coisa me dá uma certa responsabilidade de dizer assim, poxa, cara, tu foi tão beneficiado pela vida que tu tem que devolver um pouquinho, né? Vamos devolver um pouquinho para os outros também que não tiveram a tua sorte. Então, eu acho que esse programa ele tem essa pegada. Então, isso é meu propósito, tá certo? Aí, quando eu comecei a pensar em fazer o podcast, é porque também a gente tem que dar uma renovada no negócio, né? Não ficar com o mesmo formato a vida toda, né? Então, eu estou passando da combustão para o elétrico aqui agora. Aí. Cara, eu queria te parabenizar pela iniciativa, que quando você disse que quer trocar com o mundo as suas experiências, aquilo que você consegue, né, participar as pessoas de conhecimento, é muito legal essa iniciativa. Eu, particularmente, fiquei aqui muito impressionado. Eu também. E com o que você falou aí agora, que eu fiquei... Meu olho já é grande, já regalei mais ainda. Falei, cara, quando você falou a sua idade aí, o que você faz, eu fiquei mais Vamos fazer impressionado. 83 anos esse ano. Pô, que legal, muito legal. Eu nasci em 41. Muito legal. 41. Eu nasci no meio da guerra, né? Realmente, eu faço as palavras do Martins as minhas, cara. É materializar o propósito, né? E eu Sim. achei... O propósito é isso, né? O propósito é o que faz você levantar da cama todo dia e falei, pô, vou pra luta de novo hoje. Isso é o teu propósito. Bom, eu acho que a gente, de certa forma, abordou esse tema, né, dessa virada de chave aí da combustão para o carro elétrico, mostrando como é que esse mercado está funcionando. Não é um mercado que está começando agora, ele já é uma adolescente, né? Ainda não está maduro, mas já é adolescente, principalmente no Brasil, né? No exterior, em alguns lugares, já é maduro, já está competindo de igual para igual em termos de quantidade de veículos, né? Você vê muito... Eu vou muito à Alemanha, eu tenho uma filha que mora na Alemanha, tem 2 netos alemães, e eles lá não passaram por esse problema do abastecimento, não. Vocês têm postos em vários lugares, shopping, em posto de abastecimento, e tem os adaptadores em casa, né? Como é que se chama? É o box? O Wallbox.
A minha filha tem um lá na garagem dela, ela chega em casa de noite, pega lá, liga o carro, de amanhã o carro está Aí já é carregado. uma questão cultural, a percepção é diferente, infelizmente, mas a gente tem que reconhecer. Os caras já pensam e já fazem, já se estruturam para poder entregar. Exatamente. Acho que a palavra-chave é planejamento, tanto para quem é proprietário de um, até para os nossos governantes, de planejar tudo para a gente poder ter melhor uso possível. Então, André e Carlos, aí, eu agradeço muito a vocês. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver esse papo aqui sem muita dificuldade, né? Porque vocês dois conhecem bastante o mercado, né? E para mim foi muito bom, que eu aprendi muita coisa e já comecei a mexer aqui dentro. Alguns mitos e algumas coisas vão começar a ser repensadas. Tá bom? Beleza. Obrigadão a vocês. Nada. Se quiser deixar aí uma palavra final aí. Tá, eu quero mais uma vez agradecer, valeu Sérgio, agradecer o canal aí, tá? E dizer que eu me coloco à disposição para qualquer informação, né? Meu telefone é 2196-425-5250, tá? E se quiser me procurar lá no Instagram, é André Martins GWM. Você fica da GWM aonde? Na América? Avenida das Américas 3693, tá? Ali na Barra da Tijuca, em frente ao Village Mall. E a gente está lá para prestar qualquer esclarecimento, qualquer informação, a gente está à disposição, tá bom? Certo. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de falar um pouquinho. É um Divulga hobby. teu blog aí. Um hobby para blog? mim. Eu tenho uma página no Instagram chamado A Hora do Elétrico, tá bom? @ A Hora do Elétrico, tudo junto. É um hobby meu que tem crescido, eu nem esperava isso e eu gosto muito, é o meu passatempo, é algo que eu gosto, eu vivo. Então, eu quero agradecer muito por essa oportunidade de ter passado um pouquinho da minha experiência aqui. E o pessoal que sabe saber mais um pouquinho de carro elétrico, do meu dia a dia, autonomia, como carrega, enfim, é só passar lá, A Hora do Elétrico. É isso aí. Gente, o negócio é esse, é pop. Tá bom? Tchau para vocês.